acharam? Vamos nos colocar de pé então, em reverência à palavra de Deus. Vamos ler esse texto maravilhoso. A palavra de Deus diz assim: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Vamos ler novamente. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Amém? Vamos orar agora. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, por essa noite preciosa que o Senhor Deus nos concede de vida para estarmos, ó Deus, cultuando e adorando o Senhor. Que a tua palavra, ó Deus, venha transformar os nossos corações. Que não hajam barreiras, ó Deus, para o teu Espírito Santo. Que saiamos daqui, ó Pai, nessa noite, renovados. Que saiamos daqui, ó Deus, cheios do poder de Deus. E que a tua glória, Deus, seja manifesta em nossas vidas. É o que nós lhe pedimos e oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se aceitar? Bom, essa mensagem, essa pregação, esse dia, essa noite, pode ser o dia marcante da sua vida. Pode ser a noite mais memorável da sua vida. E você vai entender o porquê. Depois da pandemia, né? Todo mundo aqui lembra, né? Da época da pandemia, né? O que aconteceu? Antes da pandemia, como é que era? Todo mundo estava tranquilo, todo mundo seguia a sua vida, estudávamos, trabalhava, outros almejavam alguns planos, não é? Não é verdade? E aí o que aconteceu? Passou o ano de 2019, veio 2020, né? Foi o início ali, né? E nenhum de nós imaginava que aconteceria aquilo, né? Não é verdade? Eu mesmo não imaginava isso. Quando começou a pandemia, foi uma coisa assim que mexeu com todos nós. Parentes, pessoas conhecidas, próximas a nós, morreram. Pessoas que eu nunca imaginava que iria chegar a morrer, queriam chegar a partir dessa terra, partiram. Diante daquele dia, eu passei a observar mais o que acontecia. E quando foi passando o decorrer de todo aquele ano, tantas mortes, tantas coisas que aconteceram, nós vimos tantas coisas acontecendo também no meio evangélico. Nós vimos cada coisa que não dava para acreditar. Era todo tipo de coisa que surgia. Era alguém envolvido com corrupção, ou era alguém que estava tendo pecados dentro da igreja, líderes ou crentes. Cheguei a ver notícias de um pastor que havia aceitado, olha só, um pastor que havia conversado com a esposa dele e que ela tinha aceitado ter mais outra mulher no casamento. Ou seja, um casamento de um homem que se diz pastor e duas mulheres. Irmão Lucas, você está ficando doido. Gente, não é brincadeira. Pesquise e você verá. Cada coisa foi surgindo inacreditável, que não dava para acreditar. E o tempo foi passando e eu observei que a gente estava se acostumando já com isso. A gente via certas notícias terríveis, abomináveis, e aquilo para a gente era normal, era algo comum. E aí eu parei para pensar e eu notei, isso não é normal. Isso não é normal. E eu fui investigar a fundo, né? Fui pesquisar, fui ver essas notícias. E o que foi revelado aqui naquele tanto de igrejas que nós vemos no nosso país e pelo mundo inteiro, há muitas igrejas
muitos templos, feitos de pedra, outros de barro. Mas a igreja, ela é uma só. É o corpo de Cristo. É um corpo espiritual. É um conjunto de salvos, de crentes. Mas e aqueles templos? Se nós andarmos um pouco no nosso setor ou em outros setores, a gente vê que igreja é o que não falta. Não é verdade? Mas muitas dessas igrejas não está cheia de salvos. Está cheia de bodes. Pessoas perdidas. Pessoas que não conhecem o Evangelho. Pessoas que nunca sequer nasceram de novo. Há pessoas que eu conheço, muitos relatos que me assustam, de uma grande maioria de pessoas que disseram: nossa, eu passei 20 anos, 30 anos, 40, outros 50, outros já até morreram, e nunca foram salvos. Pessoas que foram aceitar a Cristo e compreenderam o Evangelho e serem salvas, já com 60, 70 anos de idade. Irmãos, isso é de assustar, porque embora nós tenhamos tantas igrejas, essas igrejas têm muito mais pessoas perdidas do que salvos. Irmãos, não tenham medo disso que eu vou dizer. Se você é um salvo em Cristo Jesus, tem certeza da sua salvação, o dia que você for partir dessa terra, que você for para o céu, você vai se surpreender muito. Porque você vai ver aquele irmão que você sentou ao lado dele durante 20, 30 anos, e você vai chegar lá e não vai ver seu irmão. Você vai se assustar e vai perguntar: Deus, cadê meu irmão? Ele passou 20, 30 anos comigo na igreja, e ele não está aqui, onde é que ele está? E aí Deus vai falar: ele nunca foi meu filho, nunca aceitou a Cristo. Irmãos, essa mensagem, com certeza, de todo esse ano, é a mensagem mais importante, mais preciosa que eu já preguei e que eu vou pregar aqui. A nossa comunidade de igrejas se encontram muitos ímpios. Nós lemos aqui em Provérbios, no capítulo 17, versículo 15, o versículo começa assim: o que justifica o ímpio? Talvez você seja um ímpio. Talvez você que esteja aqui seja alguém que seja filho de algum líder, ou seja alguém que já tem muitos anos na igreja, ou que nasceu na igreja, assim como eu. A primeira coisa que viu quando nasceu foi a igreja. Meus pais já eram da igreja, a Josi conhece meus pais. E às vezes você se encontra nessa situação, mas talvez você não seja um salvo. Talvez você nunca tenha nascido de novo. E nós veremos nessa noite, se você não é salvo, você vai ter nessa noite a escolha, a oportunidade de sair daqui salvo. Amém? Amém. E se você tem dúvida, você vai sair dessa noite com o coração tranquilo, conhecendo a verdade de Deus. Amém? Então, a primeira coisa que nós vemos no versículo 15, ele começa assim, vou ler de novo: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. O que esse texto está querendo dizer? O que justifica o ímpio? O que significa isso? Nós vamos entender aqui qual é o padrão da justiça de Deus. Preste atenção. A justificação do ímpio, né? A Bíblia aqui apresenta duas situações que são injustas, erradas, que a Bíblia diz que são abomináveis a Deus. Então, se é abominável a Deus, que é um Deus santo, perfeito, então são atitudes erradas. Correto? Abominação. O que é abominação? Essa palavra ela traz o sentido de um misto de sentimento de desprezo, de repugnação, de aversão, de algo asqueroso, sórdido, vil. E justificação, o que significa?
do hebraico, Sadak, é uma palavra hebraica tomada do direito, que significa ser ou tornar-se justo, correto, na conduta e no caráter, utilizado para definir um indivíduo que está em devido cumprimento da lei. A primeira situação apresentada é a de um ímpio. Mas o que é um ímpio? Você sabe o que é um ímpio? Você sabe se você é um ímpio? A palavra hebraica ali é rachá, que significa perverso, alguém culpado de crime. Entenderam? Este também é um termo ligado ao direito para definir uma pessoa que infringiu a lei. Então o que é um ímpio? Um ímpio é uma pessoa que infringe a lei. Correto? E justifica aqui significa o quê? Tornar certo. Então fazer uma paráfrase aqui do texto. Aquele que justifica, que torna certo, torna correto, aquele que transgrediu alguma lei, alguma regra, ele cometeu um crime. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. E no contexto bíblico, aquele ímpio que comete o pecado contra Deus, em um ato de rebeldia contra a lei do Senhor. A lei de Deus, ela é constituída de pelo menos 613 mandamentos. 613 mandamentos. A lei de Deus, ela é constituída por 613 mandamentos, que não podem ser infringidos. A Bíblia, este livro aqui, que você tem em sua mão, dentro dele, você vai encontrar 613 mandamentos, e você não pode infringir nenhum deles. Nenhum deles. Pelo menos 10 destes, vamos selecionar pelo menos 10 deles. É suficiente para a gente entender qual a situação do ímpio. Para você entender se você é um pecador. Primeiro, Êxodo 20, versículo 13 diz: não matarás. Alguém aqui já matou alguém? Certeza? Ninguém aqui matou ninguém. Vejamos agora 1 João capítulo 3, versículo 15. Olha o que a Bíblia vai dizer. 1 João, obrigado. Capítulo 3, versículo 15. Qualquer que odeia seu irmão é homicida, tem a vida eterna, ou melhor, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Vou ler novamente. Qualquer que odeia a seu irmão. Pergunta, não precisa responder. Responda você na sua mente. Você odeia o seu irmão? Você já odiou alguma pessoa na sua vida? Presta atenção. Você já odiou alguma pessoa na sua vida? Eu acho que uma é pouca. Eu acho que muitos aqui, inclusive eu, já odiou muitas pessoas na vida. E talvez você esteja odiando alguém ainda hoje, ainda agora. Talvez seja um familiar seu, talvez seja seu pai, ou sua mãe, ou seu irmão, ou sua irmã, ou seu amigo da escola, ou sua amiga da escola, ou um parente seu. Você tem aquele ódio por ele. De acordo com a palavra de Deus, você já é um homicida. No seu coração você já matou aquela pessoa. Talvez para você não é um ímpio. Talvez para você nunca cometeu esse crime, nunca cometeu esse pecado contra Deus. Mas você sabe no fundo do seu coração
que se você tem alimentado esse ódio no seu coração, a Bíblia diz que você matou essa pessoa. A Bíblia diz que você não tem a vida eterna permanecendo no seu coração. Você não é salvo. Você nunca foi salvo, nunca foi regenerado. Você nunca nasceu de novo. Mais outro, em Êxodo 20:17 diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Responda na sua cabeça: você já cobiçou alguma coisa que não era sua? Pense bem. Você já cobiçou alguma coisa que não era sua, que não te pertencia, ou pela qual a Bíblia diz que você não deve cobiçar? Vamos ver, Mateus 5:28 diz: Jesus Cristo, eu porém vos digo, que qualquer que tentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso não se aplica só a rapazes, também se aplica às moças. Se você tem olhado para algum rapaz e você tem cobiçado ele sexualmente, ou se você é um homem e tem cobiçado alguma moça, alguma mulher sexualmente, Jesus está dizendo que você já cometeu adultério com ela no seu coração. Talvez no seu coração você nunca tenha cometido isso, mas a Bíblia está mostrando aqui para nós que nós somos pecadores. Nós somos pecadores. A Bíblia também diz que o coração do homem é corrupto. Salmo 51:5 diz que eis que iniquidade, significa pecado, fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Nenhum de nós aqui nasceu santo. Todos de nós aqui nascemos pecadores. Nós nascemos pecadores. Não pense você que nasceu diferente do seu irmão, mais santo do que ele, ou melhor do que ele. Não. A Bíblia diz que você foi formado em pecado. Você é um pecador. E a Bíblia diz em Mateus 15, versículo 18, 19... mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, mentiras, e por aí vai. A lista não tem fim. Meus irmãos, nós somos pecadores. É isso que existe em nosso coração. Não adianta negar. Uma vez eu assisti um filme com a minha esposa que eu achei muito interessante. Não me recordo agora o nome do filme. Nesse filme, era um grupo de pessoas que receberam uma viagem de graça para um lugar assim maravilhoso. E nesse grupo de pessoas tinha 2 homens e 2 mulheres. E aí o que vai acontecer? Eles estão viajando a bordo do avião e veio uma mensagem, né? Havia várias poltronas e ao lado da poltrona tinha uma tela. E na tela aparecia uma espécie de um largato, alguma coisa assim, virtual, e conversava com as pessoas, né? E ele dizia assim: vocês têm uma oportunidade única de ganhar uma grande quantia de dinheiro, uma grande riqueza, mas para isso vocês vão ter que jogar esse jogo. Vocês vão precisar jogar esse jogo até o final. Se vocês não jogarem esse jogo até o final, vocês vão tomar drásticas punições. E aí eles levaram aquilo tudo, né, a brincadeira. E eles foram e aceitaram. Por que não aceitar, né? Então eles começaram esse jogo. E foram disponíveis para eles que olhassem antes as regras do jogo. Eles não quiseram olhar.
Já começaram os outros direto. O que aconteceu? No jogo eles disseram o seguinte: a única coisa que você precisa fazer é dizer a verdade. Se você disser a verdade, você vai ganhar o ponto para passar pela próxima fase. Se você não disser a verdade, então você não passa. E você, consequentemente, perde o jogo. O que aconteceu? Aquele casal, desde o início do filme, eram pessoas que se mostravam tão boas, eram jovens, faziam faculdade, estudavam, outros trabalhavam, pessoas bem vestidas, pessoas assim que mostravam ser grandes pessoas assim para você ter uma amizade. E aí naquele jogo ele fazia a seguinte pergunta: você fez isso? E aí a pessoa, na frente de todo mundo, é sentir envergonhado, fala, né? Eu não posso falar isso. Um exemplo, foi perguntado para um jovem: você acessa sites pornográficos? E ele ficou parado assim, pensando. E ele achou engraçado, né? Riu e tal, e não quis responder, né? Ficou com vergonha. E aí ele falou assim: não, eu não assisto. E aí ele disse o seguinte: não, você está mentindo. E ele falou assim: não, eu não vejo isso não. E aí todo mundo rindo, né? Achando engraçado. Ele foi e falou assim: então eu vou te provar. E abriu lá o histórico: você abriu tal site durante tantas horas, durante a semana, no mês, no ano, e foi aparecendo tudo. E ele falou: você fez isso. E ele falou assim: não, eu não fiz. E aí foram e mostraram até mesmo os vídeos, as coisas, tudo que ele estava vendo. E ali ele ficou constrangido com aquilo. E com o resto dos jovens foi mostrando outras coisas que não convém nem mesmo eu falar aqui. Cada coisa terrível uma com a outra. E aquelas pessoas que pareciam tão belas, foi mostrado ali o que havia em seu coração. Maldade, pessoas envolvidas com pornografia, pessoas que tinham prazer em ver pessoas mortas, sendo mortas, assassinadas. Havia pessoas ali que haviam traído a sua mulher, que foi descoberta ali. Naquele momento que cada verdade foi saindo, todo mundo acabou a graça. Chegou um momento que eles falaram assim: não, chega, não quer jogar mais não. E aí o que aconteceu? Disseram assim: você não pode parar mais o jogo, estava na regra. Tem que continuar dizendo a verdade. Se você não continuar dizendo a verdade, uma pessoa que você gosta vai morrer. E aí por aí já foge do assunto. Irmãos, o que eu quero trazer com esse exemplo? O que há no seu coração? Eu não sei o que tem no seu coração, mas você e Deus sabem o que tem no seu coração. Deus sabe o que passa na sua mente. Ele sabe o que você vê quando ninguém está perto de você. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe o que você deseja. Jesus mesmo nos disse aqui, porque do coração procedem os maus pensamentos. Não é tanto do mundo exterior, é do nosso coração aqui dentro. Se a gente for trancado com várias pessoas, né, juntas num lugar só, e você tentar tirar tudo que é de ruim, você pode ter certeza que em pouco tempo aquele povo ali vai estar se matando um ao outro, porque o coração nosso é ruim, é mau. Em Provérbios diz o que justifica o ímpio. De que forma a justificação desse ímpio ela é abominável para Deus? O que está querendo dizer aqui? O ímpio é aquele que comete o pecado, infringe a lei de Deus, correto? E nós já vimos aqui, todo mundo aqui infringe essa lei. Ninguém escapa. Justificação. O que é justificação? É você tornar certo. É no caso você olhar para aquele ímpio, aquela pessoa que infringe esses pecados, que infringe a lei de Deus, cometendo pecados, que essa pessoa
ela fica impune. É mais ou menos assim. Vou dar para vocês um exemplo disso. Imagine agora um assassino em série. Imagine agora na sua mente. Este assassino é procurado pelos crimes de assassinato contra 15 crianças durante o período de 5 anos. Não somente a sociedade, mas principalmente os familiares das vítimas, estão alarmados e esmiuçados com essa história trágica. Quem não ficaria, né? O assassino ainda continua solto, até que depois de muitas investigações, a polícia consegue finalmente encontrar a localização dele. E então, quando eles encontram eles arrombam a porta e encontram lá o assassino já querendo assassinar outra criança, pego em flagrante. Nessa situação, a polícia já vai logo, pega ele, prende ele e leva ele. E ali é feito um julgamento. Nesse julgamento, o juiz ele fala o seguinte: presta atenção, eu sou um juiz muito bom, misericordioso. Como prova disso, eu vou libertar você da sua condenação. E aí o juiz dá uma sentença favorável de liberdade para ele e ele sai pela porta da frente. Pergunta: esse juiz ele é justo? Ele é justo? Você acha que esse juiz é justo? É claro que não. Se ele cometeu esse crime, ele tem que pagar por ele, não é verdade? Por isso que a Bíblia diz que o que justifica o ímpio é abominável para Deus. Deus, ele é um Deus injusto? Ele é um Deus injusto? Não. Deus, ele é um Deus justo. E um Deus justo não pode pegar um ímpio, uma pessoa que peca contra ele, e deixar ele impune. Mas, irmão, mesmo que Deus me ama, a Bíblia diz que Deus me ama. Mesmo assim, ele não pode me deixar impune. Não pode. Deus não pode deixar o pecador impune. O pecado é uma lei quebrada. Deus deu uma ordem, deu um mandamento. O pecador vai lá e comete pecado. Não obedece a Deus, faz justamente aquilo que é o contrário. Esse pecador, que talvez seja você não pode simplesmente ser liberto. Você não pode simplesmente ficar impune dos seus pecados. Nenhum de nós. Por esse fato é que nós, eu, você, cada um de nós aqui, somos pecadores em série. Não podemos ser simplesmente livres da condenação pelos nossos pecados. Somos pecadores e devemos ser condenados ao inferno pelos nossos pecados. Irmãos, se é uma coisa que a gente merece, é o inferno. É a única coisa que a gente merece. Você é pecador, você merece o inferno. Irmão, é duro essa verdade, mas é a realidade. Não adianta se enganar. O pecador deve pagar pelos seus pecados. Continuando o versículo, ele diz o seguinte: e o que condena o justo também é abominação para Deus. O justo, diferentemente do ímpio, não pode ser condenado, uma vez que o indivíduo que não cometeu determinado pecado, ele não pode ser condenado, porque a condenação cabe somente àqueles que estão infringindo a lei, e não aquele que está em plena conformidade com a lei. Quem de nós foi capaz de cumprir pelo menos um mandamento de Deus? Alguém aqui foi capaz de pelo menos cumprir um? Falar assim: irmão, esse pecado aqui eu jamais cometi na minha vida. Esse aqui eu consegui, nunca cometi. Será que você conseguiu? Irmãos, a Bíblia diz em Eclesiastes 7:20:
Na verdade que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Você é justo? A Bíblia está dizendo aqui que você não fez nada além do que pecar. Você é um pecador e você merece a condenação. Todos os homens que pisaram nessa terra foram pecadores, e nenhum deles conseguiu cumprir a lei de Deus, senão Jesus Cristo. Mateus 5,17 diz: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Jesus Cristo não veio a essa terra com o objetivo de fazer caridade, de obter riquezas, conforto. Muito longe disso. O Filho de Deus deixou a sua glória para vir a esta terra com uma missão especial: assumir a forma humana para cumprir a lei de Deus, recebendo todos os méritos como justo, para que através do seu puro sangue derramado na cruz, os nossos pecados pudessem ser pagos. Vou dar a vocês uma ilustração. Você tem uma lista de pecados cometidos. Você conhece você mesmo. Eu me conheço. Você já sabe todos os pecados que já cometeu na sua vida, e talvez os que você cometeu talvez algumas horas atrás. Você é sentenciado à morte. Ok? Você cometeu o crime, você tem que pagar por ele, então você é condenado à morte. E no minuto seguinte, você será atormentado no inferno por toda a eternidade. Antes mesmo de você morrer, presta atenção, Jesus te propõe morrer em seu lugar, no lugar dos seus pecados. E você vai querer morrer e passar a eternidade condenado ao inferno? Eu creio que não. Então, obviamente, você aceita. Eu quero ser liberto. Eu aceito. Então você é liberto e você sai pela porta da frente, enquanto Cristo fica em seu lugar e recebe a punição de Deus pelos seus pecados. Foi isso que aconteceu na cruz. A punição que eu e você merecia por ser pecador, Jesus Cristo recebeu toda essa punição em sua carne. Irmãos, eu não estou contando uma historinha, eu não estou contando um desenho. Nessa terra que nós estamos, com esse ar que nós respiramos, há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo estava aqui. Deus estava no nosso meio. A Bíblia chama Jesus Cristo de Emanuel. O que é Emanuel? Deus conosco. Irmãos, Deus pisou nessa terra. Ele estava no meio de nós. Ele assumiu a forma humana, essa forma frágil, deplorável nossa, para morrer naquela cruz, pelo meu e pelo seu pecado. 1 João 2:1-2 diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Foi para isso que Cristo veio. Amém? É na cruz do Calvário que Cristo nos dá a saída. Irmãos, a saída para nós não está nos dízimos, não está em você vir cantar na igreja, ou em você ler a Bíblia, ou você frequentar os cultos. Irmãos, a saída para nós nunca foi essa e nunca será. A saída é a cruz de Cristo. Nós chamamos de dupla imputação. Deus pune a Jesus Cristo pelos nossos pecados em nosso lugar, para que aquele que se arrepender dos seus pecados
e com fé aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, receba os méritos da justiça de Deus. Não somos feitos justos, mas somos tratados como justos. É isso que o sacrifício de Cristo faz. Em Apocalipse 1,5 diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Filipenses 2:5-11, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Irmãos, esse é Jesus Cristo. Este é o Evangelho. Este é o Evangelho. A pergunta que eu faço é: depois de tudo isso que você escutou, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que o dia que você partir dessa terra, você vai estar com Cristo? Irmãos, essa é a pergunta mais importante da vida de qualquer ser humano. Aonde vai passar a sua eternidade? Há pouco tempo atrás eu era criança, hoje já sou jovem adulto. Daqui uns dias vou ser idoso e já nem vou estar mais aqui. Passa muito rápido. A pergunta é: onde você vai estar depois que você também passar dessa terra? Você tem certeza que é salvo? Você tem certeza que o sangue de Cristo pagou pelos seus pecados? Você sabia, ou melhor, que o sangue de Cristo podia pagar pelos seus pecados se você se arrependesse e aceitasse o sacrifício de Cristo com fé? Talvez você não sabia disso. Este é o Evangelho. Irmãos, a Bíblia diz que não existe dia para salvação. O dia e a hora é agora. Se você não é salvo, se você não tem essa certeza, se você quer sair dessa noite com certeza que você vai encontrar Cristo no céu, você precisa ser salvo. Você precisa se arrepender e com fé aceitar o sacrifício de Cristo, que Ele derramou seu sangue para pagar por todos os seus pecados, para que você pudesse ser justificado, para que você pudesse ser salvo da condenação. Peço aos irmãos que abaixam suas cabeças. Ari? Vamos nos concentrar neste momento. Se você não é salvo, se você nunca teve certeza da sua salvação, essa é a noite para você sair daqui com certeza. Este é o dia, esta é a hora. Você quer ser salvo? Você quer ser livre dessa condenação para sempre? A Bíblia diz em Romanos 10:9, a saber, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a
palavra viva de Deus diz: você será salvo. Você precisa reconhecer que é um pecador. Você precisa reconhecer que pelo seu pecado você merece ser condenado. E você precisa, com fé, crer que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer pelos seus pecados. E a Bíblia promete a você e a mim: você será salvo. Se você quer ser salvo essa noite, você precisa dizer isso a Deus: não sou eu que vou salvar você. Se você deseja ser salvo, você precisa tomar essa decisão com Deus. E é por isso que nesse momento eu vou mostrar para você o caminho. Você precisa falar essas palavras a Deus, e eu vou dizê-las. Se você deseja ser salvo, repita comigo. Mas o mais importante, faça de coração, faça com arrependimento, faça com fé no seu coração. Repita comigo, você que pode, você que tem esse desejo. Não precisa ser em voz audível, mas que seja na sua mente, no seu coração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que nada tenho feito nesta vida além do que pecar. Senhor Deus, eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que eu mereço a condenação pelos meus pecados. E neste momento, com fé, eu deposito confiança no puro sangue de Cristo, que tem poder de lavar todos os meus pecados. Senhor Deus, eu o aceito como meu Senhor e Salvador. Salva a minha alma, escreve o meu nome no livro da vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Se você deseja, você que é salvo, estar mais perto de Deus, se você não tem tido intimidade com Deus, se você não tem falado com Deus, e se a palavra de Deus não tem falado ao seu coração através da Bíblia, se você deseja estar mais perto de Deus, peço a você que venha para a frente. Pode sair do seu lugar e ir para a frente. Vou orar por cada um de vocês. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós oramos a Ti, ó Deus, com todo temor e tremor diante do Senhor. Que o Senhor Deus venha abençoar cada um destes jovens, que cada um aqui, ó Deus, que tomou a decisão de estar aqui essa noite, nós sabemos que não foi por acaso. Nós sabemos que o Senhor Deus trouxe essas pessoas para cá. Nós sabemos, ó Deus, que a mensagem mais preciosa foi falada em nossos corações. Senhor Deus, que essas pessoas, ó Deus, que têm estado distantes do Senhor, que o Senhor Deus venha usar o seu Espírito Santo para falar em seus corações, para fortalecê-los, para fazer deles, ó Pai, verdadeiros crentes, pessoas que não têm vergonha do Senhor, mas pessoas que amam a Deus e que desejam fazer tudo pela obra de Deus. Assim nós oramos, ó Deus, que abençoe cada uma dessas pessoas, e por aqueles, ó Deus, que tomaram a decisão em seu coração de aceitarem a Cristo. Em nome do Senhor Jesus, nós lhe agradecemos pela tão grande salvação alcançada, ó Deus, por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue derramado naquela cruz, e por aquele, ó Pai, que foi cravado naquela cruz de madeira para a salvação das nossas almas, e que morreu e que ressuscitou no terceiro dia para a glória de Deus. Assim, ó Deus, nós oramos a Ti
com gratidão em nossos corações. Assim oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Uma salva de palmas para Deus. Louvado seja Deus, Ele salvou as nossas almas. Amém? Os irmãos podem se sentar?